Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, a nossa aula de língua portuguesa. E eu peço para que vocês peguem o módulo, o volume 3, que eu acredito que vocês já pegaram, né? E abram na página 4, tá ok? Vou colocar aqui. Página 4, ok? Onde temos aí unidade 7, né? O criador e a criatura. Ok, pessoal? Então veja aí que temos aí a imagem de uma criança, né, fazendo algumas anotações, né? Pelo que parece, ela está fazendo uma atividade da escola. Mais abaixo nós temos um artesão, né? Esse rapaz aqui de óculos. Veja que ele está com um macacão, né? Parece estar fazendo alguma estrutura com algum tipo de argamassa, enfim, né? E aqui no canto a gente pode ver aqui uma fotógrafa, né? Temos uma fotógrafa, mas na página 5 aqui, ó, a gente pode observar um pintor, né? Então veja que aqui fala mais da questão do criador e a criatura. Fala sobre essa questão da criação artística, da criação, né, humana, né? Então na página 5 aqui, acompanhe comigo a leitura. Quando observamos alguma obra de arte, é comum deixarmos de notar que houve um criador responsável por aquilo, né? Porque é exatamente isso. Às vezes a gente contempla uma obra de arte, uma pintura, mas muitas vezes a gente não pensa na pessoa que criou, né? A gente contempla muito os traços, por exemplo, uma pintura, a gente contempla muito os traços, a técnica, as cores utilizadas, mas a gente nunca para pensar na pessoa que criou, ou seja, no criador. A gente observa muito a criatura, mas não pensa no criador, né? A partir de sua trajetória de vida, esse criador, o autor, usa seu talento e sua dedicação para produzir seu trabalho. As imagens em tamanho menor mostram obras de arte tomando forma pelas mãos de seus criadores, uma tela, uma fotografia e um objeto de artesanato. Cada uma dessas pessoas tem uma história e um modo de olhar para o mundo. Pense que em suas obras elas estão colocando um pouco de si, de sua personalidade. É exatamente isso, pessoal. Em cada obra, né, o autor, o criador daquela obra, ele coloca um pouco de si ali, um pouco de sua história, a maneira que ele enxerga o mundo, né? Aí temos aqui a primeira questão. Lembre-se de objetos que você possui que foram feitos por uma pessoa. Uma peça de roupa, uma fotografia, um livro. Alguma vez você já pensou sobre quem foi responsável por essa criação? E aí vocês já pararam para pensar, olhar a roupa, o livro, o lápis que vocês estão utilizando aí para responder? Vocês já pararam para pensar quem foi a pessoa que criou aquilo? Né? Porque vocês possuem a criatura, né? Mas quem foi o criador? Aí não para pensar nisso, né? Então, como é que é? Eu quero que vocês respondam aí, né? Você já para para pensar na pessoa que foi capaz de criar esse objeto que vocês estão segurando aí, um computador que está à sua frente, o celular, né? Segunda questão. Você já fez algum trabalho artístico a partir de sua criatividade? Nesse caso, como você faz para deixar sua marca nesse trabalho? É interessante porque como falei para vocês, né? Como aqui tem num texto também, todo artista ele coloca um pouco de si na sua obra. Então existe uma marca dele na obra, né? Então vocês provavelmente já fizeram alguma criação artística, tal. Qual foi a marca que vocês deixaram, né? Tem algum toque ali, detalhe, né, que remeta a você? Terceira questão. Releia o título da unidade, né? No caso, o criador e a criatura, né? Toda criatura tem um criador. Sua vida é criada por você e você é o autor dela. Então, quando a gente fala em criação, tal, nesse caso aqui, veja que a gente começou falando muito dessa questão mais artística, tal, mas também tem a questão da criação da nossa vida, ou seja, como a gente constrói, como a gente vai se construindo como pessoa no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, né? Então, ó, sua vida é criada por você e você é o autor dela, né? Então veja que você que constrói a sua personalidade, né, no dia a dia. Em uma das imagens de abertura há uma criança escrevendo, que é exatamente essa criança aqui, ó, maior, né? Veja que tem a criança ali escrevendo, fazendo atividade, enfim.
Se ela estivesse escrevendo sobre tudo que já viveu, podemos dizer que ela é autora de sua própria vida? Então, pessoal, então, como eu falei para vocês, no decorrer do tempo, a gente vai se moldando, né? A gente vai mudando as nossas características, né? Então veja que nós somos, por exemplo, eu sou o criador da minha própria vida, você é o criador da sua própria vida, né? Com o passar do tempo, né, a gente vai se moldando, a gente vai adquirindo características conforme a nossa convivência em sociedade, porque cada indivíduo tem uma maneira de enxergar o mundo. E exatamente a maneira que enxergamos o mundo é que a gente vai criando certas concepções, certos conceitos, né, que são bem pessoais. Né? Então é exatamente essa individualidade que permite que cada pessoa, que cada indivíduo seja capaz de criar, de ser o criador da própria vida. Né? Então, aí eu, dentro dessa explanação, se ele estivesse escrevendo sobre tudo que já viveu, podemos dizer que, que ela é autora de sua própria vida? Né, pessoal? Ela está escrevendo tudo que ela já vivenciou, né? A maneira que ela enxerga o mundo. Não foi alguém que ditou, chegou para ela e ditou como ela deve viver, como ela deve pensar. Não, uma criança, um adulto, enfim, uma pessoa, ela tem a sua maneira de pensar exatamente por conta da sua maneira de enxergar o mundo. Então, sim, ela pode sim ser considerada autora, né, de sua vida. Ok? Passando agora para a página 6, né? Aí temos aqui capítulo 1. O autor por trás da obra. Conforme vimos na abertura da unidade, a história de vida de uma pessoa se torna uma marca em tudo aquilo que ela cria. Sendo assim, quando apreciamos uma obra, é muito interessante que possamos conhecer um pouco sobre a trajetória de vida do autor que a compôs. Seria muito estranho ler um livro se não soubéssemos quem foi a pessoa que o escreveu, onde e quando viveu e o que a levou a escrever tal livro. Muitos dos leitores do escritor Miyakoto, por exemplo, antes de verem sua foto, ao lerem seu nome estampado nos livros, enganam-se e pensam que ele seja uma mulher negra, devido ao seu apelido Mia e sua origem africana. Ao contrário do que imaginam, Mia é um homem e tem pele e olhos claros, né? Tem aqui, né? Saiba mais. Miyakoto nasceu no ano de 1955 com o nome de Antônio Emílio Leite Couto. Mia é um escritor e biólogo moçambicano que costuma escrever sobre a história de seu povo e de sua terra, né? Primeira questão: se Miyakoto fosse realmente uma mulher negra, será que ele contaria a história de seu povo e de sua terra da mesma maneira que um homem branco a contaria? Então, pessoal, porque é o seguinte, como eu falei logo no início, todo artista, quando vai criar, seja um quadro, seja uma escultura de porcelana, enfim, né, ele sempre deixa a sua marca, né, é a maneira que ele enxerga o mundo. Então, o Miyakoto, por ser homem, né, por ser homem principalmente, ele tem uma maneira de enxergar o mundo, certo? Aí a pergunta é, se ele fosse uma mulher negra e uma mulher negra, né? Porque ele é um homem branco. E se ele fosse uma mulher negra, será que ele contaria, tipo, né? Ele teria a mesma visão de mundo? Provavelmente não. Porque primeiro, né, que seria uma mulher, um homem enxerga a sociedade de uma forma, a mulher já enxerga de outra forma, né? O fato dele, se ele fosse mulher e negra, né, por conta da discriminação racial. Então existe uma grande probabilidade de que se ele fosse mulher e negra, ele não contaria da mesma forma suas histórias. Seria totalmente diferente, porque seria uma visão totalmente diferente. Certo? São características diferentes. Certo? Mas não sei vocês acham. Que vocês acham que ele contaria da mesma forma, sendo uma mulher negra? Porque ele é homem branco, como eu falei, ele é homem branco. Será que se ele fosse uma mulher negra, ele teria uma visão diferente, na opinião de vocês? Eu acho que ele teria. Não sei o que vocês acham, né? Então responda aí. Responda, né? Hoje em dia é fácil encontrar informações sobre pessoas, principalmente as famosas, além de artistas sobre os quais outros tipos de pessoas você ter interesse em buscar informações. Onde você as encontraria, né? Então, geralmente a gente procura muito sobre os famosos, né? Mas que outras pessoas vocês procurariam? E sobre o que, né? E onde vocês procurariam sobre essa informação, né? É o seguinte, pessoal.
Hoje, no pleno século XXI, com a democratização da internet, né, fica muito mais fácil encontrar tudo em sites, né, sobre qualquer pessoa, né? Até mesmo se vocês tiveram uma rede social, se vocês fizeram uma busca rápida, por exemplo, eu tenho o currículo Lattes, né, que é um currículo acadêmico, né, onde eu coloco tudo sobre a minha vida acadêmica. Se vocês procurarem na internet sobre, botar meu nome lá, currículo Lattes, vocês vão ver muita coisa sobre mim, né? Então hoje é muito fácil você encontrar, e olha que eu sou famoso, certo? Eu fui apenas um graduando, mas tem informações minhas na internet, né? Então hoje, com a democratização da internet, né, é muito fácil você encontrar informações sobre determinadas pessoas, né? Só que é o seguinte, existem outras formas também de você encontrar informações sobre um autor, por exemplo, no livro. Esse livro aqui, ó, que eu gosto bastante, né, Burocracia. Deixa eu mudar aqui a câmera. Né, esse livro aqui, ó, Burocracia, de Ludwig von Mises, né? Aí você pergunta, professor, mas quem é Ludwig von Mises, né? Se eu abrir aqui essa página, tá aqui a foto dela, e logo abaixo um texto falando quem é o cidadão, né? Tem aqui, ó, Ludwig von Mises, nasceu em 1881 e morreu em 1973, é o maior expoente da chamada Escola Austríaca de Economia, fundada por Karl Menger. Professor e economista com larga erudição e inteligência brilhante, sua obra vai muito além da análise econômica e absorve um sem número de perspectivas éticas, jurídicas e filosóficas. Em seu grande tratado Ação Humana, Mises apresenta uma visão integral da economia, libertando-a do positivismo matemático e meramente estatístico, para tratá-la como uma ciência eminentemente humana e assim sucessivamente. Então, veja que é muito comum, né? Hoje a gente, quando quer procurar saber sobre a vida de uma pessoa, a gente vai na internet, né? Mas é muito comum a gente encontrar informações a respeito do autor, né? Ainda assim que você abre o livro, né? Como mostrei a vocês, né? Aí vocês podem responder, de acordo com essas informações, vocês podem responder a segunda questão, né? Tipo, se vocês tivessem interesse de procurar informações sobre uma pessoa que não seja necessariamente famosa, né? Mas que tenha uma importância, onde vocês procurariam? Tive um probleminha aqui com a câmera, mas já resolvi. Mas enfim, vamos lá. Então, pessoal, continuando aqui a segunda questão, né? Porque geralmente a gente procura saber informações sobre pessoas famosas, né? Mas se vocês fossem pesquisar a vida de alguém que não fosse famoso, quem vocês pesquisariam, né? E onde vocês iriam buscar essas informações? Responda aí, por favor. Na página 3, na página 7, na questão do número 3, nós temos o seguinte, né? Junto a um colega, pesquise informações simples que você ainda não saiba sobre a vida de uma pessoa famosa que lhes interessa. Nome completo, ano de nascimento, local de nascimento, profissão, etc. Anote no espaço a seguir as informações que encontrou e que sejam mais relevantes sobre sua vida. Depois, oralmente, discuta por que vocês acham que o resultado dessa pesquisa foi uma descoberta interessante. Então, pessoal, não dá para fazer isso com um coleguinha, né? Então, peço para que vocês façam individualmente, ok? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher, não vou aqui ditar quem vocês devem pesquisar, certo? Mas eu quero que vocês pensem em uma pessoa, pode ser um famoso, um artista, né? Um artista de cinema, um artista da música, das artes plásticas, né? Não quer um famoso, não, professor, não quero pesquisar famoso, não. Eu quero pesquisar um cientista, né? Eu quero pesquisar sobre Einstein, quero pesquisar sobre Newton, né? Fiquem à vontade. Eu quero que vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer uma pesquisa sobre a biografia daquela determinada pessoa. Vocês vão chegar no computador e vão colocar lá, biografia de fulano de tal. E vocês vão pegar o nome completo, as informações mais importantes, né? Nome completo, ano de nascimento, local de nascimento, profissão, etc. Como foi a convivência com a família, qual é a importância dele, na profissão. Enfim, eu quero que vocês peguem as informações mais interessantes dessa pessoa, ok? Para conhecer melhor o artista que está por trás de uma obra, podemos ler biografias e autobiografias, né? Biografias e autobiografias é o seguinte, quando alguém lança um livro falando sobre a vida de uma determinada pessoa, pessoal, é o que chamamos de biografia. Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem, ó, biografia de fulano de tal, pá.
Quando você pesquisa a biografia de alguém, vocês vão pesquisar sobre a vida, vocês vão encontrar um texto falando sobre a vida daquela determinada pessoa. É o que chamamos de biografia. A autobiografia é quando a própria pessoa constrói um texto, né, faz um texto, um livro, lança um livro falando da sua própria vida. Por exemplo, eu mesmo. Se eu fosse criar um livro, um texto, sei lá, falando sobre mim, sobre minha trajetória de vida, sobre a minha profissão, sobre a minha formação e tal, eu estou fazendo a minha autobiografia, porque eu mesmo estou escrevendo sobre a minha vida. Agora, quando a pessoa escreve sobre a minha vida, né, está fazendo uma biografia. Né? Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar, por exemplo, se vocês pesquisarem biografia de Einstein, né? Vocês vão encontrar lá um site, né, em que uma pessoa escreveu sobre a vida desse cientista. Né? Então é uma biografia. Né? Nesse caso, se fosse uma autobiografia, quando a própria pessoa constrói um texto ou cria um livro com a sua própria história. Né? Enfim. A seguir você lerá 2 textos. Um deles é um trecho da biografia da artista mexicana, Frida Kahlo. Né? Se você não a conhece, terá a oportunidade de conhecê-la e descobrir como ela se tornou uma grande artista. O outro é um trecho do 2º capítulo do livro Autobiografia de Agatha Christie, escritora inglesa, autora de diversas obras, que viveu no século passado e decidiu contar sua própria história nesse livro. Né? Vamos lá. Passar aqui na página 8. Né? Aí temos aqui, hora da leitura, né? Frida, a biografia. Né? Ou seja, aqui veremos agora um texto, né, sobre a vida de Frida, dessa artista chamada Frida Kahlo. Né? Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, terceira filha de Guilhermo e Matilde Kahlo, nasceu em 6 de julho de 1907. Às 8h30 da manhã, em plena estação das chuvas de verão, quando o alto platô da cidade do México fica abafado e úmido. Os primeiros 2 nomes foram dados a Frida para que ela pudesse ser batizada com um nome cristão. Seu terceiro nome, o que a família usava, significa paz em alemão. Quando Frida cresceu, o pai começou a compartilhar com ela seu interesse pela arqueologia e arte mexicanas e ensinou-a a usar câmera, revelar, retocar e colorir fotografias. Anos depois, ela escreveu em seu diário: minha infância foi maravilhosa porque, embora meu pai fosse um homem doente, para mim ele era um imenso exemplo de ternura, de trabalho, era fotógrafo e pintor, e acima de tudo, de compreensão dos meus problemas. Foi um daqueles acidentes que fazem uma pessoa, mesmo anos depois do fato, estremecer de horror. Envolveu a colisão entre um bonde e um precário ônibus de madeira e transformou a vida de Frida Kahlo. Os ônibus eram relativamente novos na cidade e por causa disso viviam abarrotados, ao passo que os bondes agora rodavam vazios. O acidente ocorreu no fim da tarde de 17 de setembro de 1925. A chuva fina havia dado trégua. Os ônibus com destino a Coyoacán estava quase lotado, mas Alejandro e Frida encontraram assentos no fundo. Quando chegaram à esquina, um bonde se aproximou devagar, mas sem parar, como se tivesse perdido os freios, como se estivesse propositadamente rumando para uma colisão. Para salvar o que podia após o acidente, ela teve de aprender a ficar quieta e imóvel. Quase que por acaso, então, ela se voltou para a ocupação que mudaria sua vida. Por eu ser jovem, ela disse, o infortúnio não assumiu o caráter de tragédia. Eu sentia que tinha energia suficiente para fazer qualquer coisa, em vez de estudar para virar médica. E, sem prestar muita atenção, comecei a pintar. O confinamento da invalidez fez com que Frida se visse como um mundo particular, de maneira muito semelhante ao modo como crianças acamadas enxergam montanhas e vales no formato de seus próprios braços e pernas. A pintura foi uma parte da batalha de Frida Kahlo pela vida. Eu pinto a minha própria realidade, ela disse. A única coisa que eu sei é que pinto porque preciso, né? Então veja, pessoal, aqui observe que são recortes, né? São recortes da sua biografia, não está em sua forma completa. E essa biografia, pessoal, foi escrita por Aida Herrera, né? Aida Herrera.
né? Então veja que, por isso que se trata de uma biografia, porque não foi a própria Frida que escreveu sobre ela, foi uma outra pessoa que escreveu sobre ela, por isso que é uma biografia. Agora, se a própria Frida tivesse feito um livro, tivesse escrito sobre a sua própria vida, né? Aí seria uma autobiografia, não é isso? Mas nesse caso aqui, como foi uma outra pessoa, no caso Aydan Herrera, então é uma biografia, não é isso? E quem é Aydan Herrera? Né? Ele nasceu em 1940, está vivo até hoje, né? Nasceu nos Estados Unidos, é uma historiadora e professora de História da Arte, especializada em estudos da arte latino-americana. Sua obra sobre Frida serviu de base para a criação do filme sobre a artista. Né? Então, temos um filme, né, sobre a Frida Kahlo, né? Que nesse caso teve como base exatamente essa biografia, né? Esse livro biográfico, né, de Frida Kahlo, né? Que foi escrito por Aydan Herrera, que é uma mulher, na verdade, né? Aí temos aqui na página 9, né? Aí logo acima é uma informação sobre Frida. Olha aqui uma foto, né, da artista, né? E aqui mais algumas informações sobre ela, né? Frida Kahlo, que nasceu em 1907 e morreu em 1954, foi a mais famosa pintora e desenhista na cidade do México. Vítima de poliomielite na infância, o que lhe deixou uma sequela no pé, ganhou o apelido de Frida Perna de Pau. Aos 18 anos, peraí, pessoal, tá bem clarinho aqui pra mim. Aos 18 anos, sofreu ainda um acidente de bonde que a obrigou a conviver para sempre com as dores. Foi casada com Diego Rivera, com quem teve um relacionamento difícil e repleto de brigas. Em suas obras, Frida tinha a capacidade de transformar a dor que a preenchia em belas imagens e pinturas. No endereço a seguir, você poderá visitar a página oficial de Frida Kahlo na internet e conferir suas pinturas e desenhos. Quem tiver interesse, é só acessar através desse link, né? Enfim. Aí temos agora o texto 2. Veja que o texto 1, que foi sobre Frida, é uma biografia, né, que eu falei para vocês. Agora o texto 2 é sobre a autobiografia, né? Vamos lá. É difícil saber qual é a nossa primeira recordação. Lembro distintamente o dia em que completei 3 anos. Lembro-me de quanto me senti importante. Tomávamos o chá no jardim. Uma parte do jardim era que anos mais tarde uma parte do jardim em que anos mais tarde uma rede balançava, suspensa entre 2 árvores. A mesa estava repleta de doces, o bolo de aniversário era coberto de glacê e exibia as tradicionais velas. 3 velas. E uma excitante ocorrência, né? Uma minúscula aranha vermelha, tão pequena que eu mal podia enxergá-la, surgira correndo pela toalha. E minha mãe dissera: é uma aranha que dá sorte, Agatha, um bom augúrio para seu aniversário. Depois a memória se esvai, guardando apenas as reminiscências fragmentárias de uma interminável discussão mantida com meu irmão, relacionada com o número de doces de creme que ele tinha licença de comer. Encantador, seguro e, no entanto, excitante mundo da infância. Em meu mundo, talvez a coisa mais absorvente fosse o jardim. Cada ano que passava, esse jardim significava mais para mim. Conhecia cada árvore e a cada uma delas atribuía um significado especial. Desde muito cedo, em meu pensamento, o jardim se dividia em 3 partes. Existia a horta, limitada por um muro alto, que confinava com a estrada. Não despertava o menor interesse em mim, exceto como um manancial de framboesas e maçãs verdes que eu comia em grandes quantidades. Era a horta e nada mais. Não oferecia possibilidades mágicas. Depois existia o jardim propriamente dito, um trecho de gramado que descia a encosta, repleto de coisas interessantes. A azinheira, o cedro, a wellingtonia, que me entusiasmava por ser tão alta. Podia-se subir na árvore de monte, a árvore de molde, depois de nos entocarmos com muita preocupação nela. Possuía um lugar para nos sentarmos no galho curvado de forma convidativa, e daí, sem sermos vistos, olhávamos para o mundo exterior. Finalmente, o ápice de toda essa glória, a faia, a maior árvore do jardim, e que espalhava uma agradável quantidade de sementes, que eu comia deliciada.
Havia também uma faia acobreada, mas por uma razão qualquer que hoje desconheço, jamais teve importância no mundo de minhas árvores, né? Então veja, pessoal, que esse segundo texto, né, intitulado Autobiografia, veja que é a autora falando da sua própria vida, né, sobre a sua infância. Né, isso, então é ela falando da própria vida, né, por isso que é uma autobiografia. Né, então veja que existe uma grande diferença entre uma biografia e uma autobiografia. Enquanto que a biografia é uma pessoa que fala que escreve sobre a vida de uma outra pessoa, né, a autobiografia é quando, por exemplo, eu escrevo sobre mim mesmo, sobre a minha infância, sobre a minha juventude, né, sobre a minha vida. Né, isso se chama autobiografia. Né? Aí temos aqui na página 10, né? Terceiro, o bosque em minha... Sim, é a continuação, na verdade. Né? Terceira, o bosque em minha imaginação, e na verdade ainda hoje me parece assim, era tão grande quanto New Forest, composto em sua maioria por freixos, era percorrido por uma senda sinuosa. Possuía tudo que habitualmente está relacionado com bosques: mistério, terror, encanto secreto, inacessibilidade, distância. Né? Veja que a autobiografia de Agatha Christie, né, é a própria Agatha falando sobre a sua infância, certo? Agatha Christie, essa senhora aqui, ó, ela nasceu em 1890, morreu em 1976, nasceu em Torquay, na Inglaterra. Seu primeiro livro, O Mistério do Caso de Styles, foi publicado em 1920. Nele, a escritora já apresenta o detetive Hercule Poirot, que se tornou uma das mais famosas personagens da literatura. Agatha torna-se a mais conhecida escritora de narrativas policiais de todos os tempos, tendo publicado 93 livros no total. Muitos livros, viu? 93? Poxa. Aí tem aqui, leia mais, né? Os livros de Agatha Christie narram casos fictícios de crimes e suas resoluções, contando com a presença de detetives, suspeitos e vítimas. São muitos lidos pelo público juvenil, que é atraído pelo tom de mistério. Um de seus romances policiais mais famosos não... Peraí, pessoal, que tá bem apagadão. Bem apagado pra mim. E não cobrou nenhum. E não sobrou nenhum. Tá bem apagado pra mim aqui, né? Mas o título da obra mais famosa dela é E Não Sobrou Nenhum. Se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar aí na internet, tá ok? Pessoal, eu vou deixar para responder essas questões na aula de amanhã. Tá? Que a gente retoma o texto que a gente leu, tá certo? E a gente responde, porque são 14 questões, tá ok? Então, depois dessa leitura, a gente explora melhor na aula de amanhã, tá ok? Valeu!